Acorda. A vida não está preocupada com o que você sente. O mundo não desacelera porque você está machucado. As pessoas mentem, abandonam, traem e muitas vezes nem olham para trás. E o que você faz? Se culpa. Fica tentando entender. Implora respeito de quem nunca te enxergou de verdade. Você se afunda num sofrimento que só existe porque ainda acredita que o mundo deve ser justo, que as pessoas deveriam reconhecer o bem que você faz. Mas a realidade não obedece suas expectativas. E quanto antes você aceitar isso, mais cedo se liberta da dor. Você sofre porque ainda acredita que amor é recompensa, que entrega é garantia de retorno. Se doa demais, se entrega demais e se respeita de menos. A cada nova decepção, o que você faz? Se diminui, se pergunta, o que fiz de errado? Como se o erro sempre estivesse em você. Mas talvez o erro esteja em esperar dos outros aquilo que só você pode se dar. Amor próprio, limites, força. Epicteto, filósofo estoico, já dizia, não é o que acontece que te machuca, é como você reage. E você tem reagido como? Como um escravo emocional, faminto por migalhas de atenção. Esse vídeo não veio para te consolar, veio para te despertar. Você vai ouvir aqui verdades que ninguém tem coragem de dizer. Vão doer? Vão. Mas se você conseguir encarar cada uma delas de frente sem fugir, vai sair desse conteúdo com uma versão sua completamente diferente. Uma versão mais forte, mais fria, mais consciente, pronta para viver a realidade como ela é, sem ilusões, sem dependências. Então se prepara, porque a primeira verdade é a mais difícil de aceitar. Ninguém vai te resgatar. Pare agora de esperar por alguém que venha te salvar. Não vai aparecer. Ninguém virá montado num cavalo branco para puxar você do buraco onde se enfiou. E não é porque as pessoas são más. É porque elas têm seus próprios buracos, suas próprias batalhas. Mesmo quem te ama não pode viver a sua vida por você. Não pode respirar por você. E, principalmente, não pode mudar a sua história se você continuar parado no mesmo lugar. Você acha que merece ajuda? Então prove isso se ajudando primeiro. Porque o mundo só estende a mão para quem já deu sinal de vida, para quem se ajoelhou e começou a se erguer com o que tem. Sabe por que você ainda está estagnado? Porque no fundo ainda acredita na mentira de que uma hora as coisas vão se encaixar, de que alguém vai te reconhecer, vai te entender, vai te valorizar. Mas isso é um conto de fadas. A vida não premia os bonzinhos. A vida premia os que se movem, mesmo feridos. Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a força. Então pare de chorar por quem foi embora. Pare de buscar fora o que só pode ser construído por dentro. Sua autonomia é o bem mais valioso que você tem. E aceitar que está por conta própria pode parecer duro, mas é o primeiro passo para se tornar alguém verdadeiramente invencível. Segunda verdade, você sofre porque ainda quer controlar o incontrolável. E essa é uma prisão mental que destrói qualquer pessoa por dentro. Você insiste em querer que o outro te entenda, te ame, te respeite. Insiste em querer mudar o que já aconteceu, consertar o que foi quebrado, reverter o que a vida já decretou como fim. Mas o estoico sabe, lutar contra o que está fora do nosso alcance é desperdiçar vida. E você está exausto não pela dor em si, mas por continuar resistindo a ela. Tem gente que nunca vai te amar. Tem feridas que nunca vão ser curadas do jeito que você gostaria. Tem situações que simplesmente não têm reparo. E isso dói, mas liberta. Porque o verdadeiro poder começa quando você entende que mudar o outro é impossível. Mudar o passado, mais ainda. Só uma coisa pode ser mudada: você. Sua postura, sua reação, seu olhar sobre o que aconteceu. Isso sim está no seu domínio. O resto, você precisa aprender a soltar. Você continua preso porque ainda quer explicações. Quer justiça. Quer que o outro confesse o mal que fez. Mas isso raramente acontece. Na maioria das vezes, quem te feriu já seguiu em frente. Já esqueceu. E enquanto isso, você carrega o veneno esperando um pedido de desculpas que nunca virá. Epicteto ensinava,
Se não depende de você, não deve te dominar. Essa é a essência da liberdade emocional. O que não está nas suas mãos não pode ter controle sobre sua paz. Solte o desejo de ser compreendido. Solte a necessidade de ser amado por quem não sabe amar. Solte essa raiva surda que só te adoece. Você está tentando controlar o que está fora, enquanto abandona o que está dentro. E é lá, no silêncio da sua mente, que precisa acontecer a verdadeira transformação. Enquanto você não mudar por dentro, vai continuar sendo dominado pelo que acontece fora. Paz não é ausência de dor, é presença de força interior. E essa força só nasce quando você para de dar poder ao que não pode ser mudado. Só nasce quando você aceita que o mundo é imperfeito, que as pessoas erram, somem, mentem, e mesmo assim você pode permanecer inteiro. Só nasce quando você para de querer que o outro reconheça a dor que causou e começa a se curar mesmo sem reconhecimento nenhum. Você só encontra verdadeira paz quando desiste de controlar o incontrolável, quando se rende ao que é, sem resistência, sem drama, sem tentativa de alterar o que não te pertence mais. Sua calma não pode depender do comportamento alheio. Sua clareza não pode ser destruída pelo caos externo. Sua força precisa ser construída em solo firme, e esse solo se chama realidade. Não ilusão, não esperança vã. A realidade crua e direta, e é com ela que você precisa aprender a caminhar todos os dias. Terceira verdade: a culpa não é sua, mas a responsabilidade é. Isso precisa ser entendido com maturidade. Sim, você pode ter sido enganado, pode ter sido traído, humilhado, injustiçado, pode ter feito tudo certo e mesmo assim ter sido destruído. Mas a pergunta agora não é mais por que fizeram isso comigo. A pergunta é: o que você vai fazer com o que te fizeram? Porque a dor pode te paralisar ou pode te fortalecer. E isso sim está nas suas mãos. Você não é culpado por ter confiado, por ter acreditado, por ter amado, mas é responsável por não continuar se afundando nesse mesmo lugar onde te deixaram. A responsabilidade não é sinônimo de culpa. Responsabilidade é poder. E você só recupera o poder sobre sua vida quando assume que daqui em diante é sua a tarefa de se reconstruir. Mesmo ferido, mesmo sozinho, mesmo sem nenhuma garantia de que vai dar certo. O estoicismo não nega a dor. Ele apenas se recusa a ser governado por ela. Sêneca dizia: não é porque alguém te fez mal que você deve seguir se fazendo mal. Essa é a virada de chave. Porque muita gente se afunda todos os dias, não por causa do que sofreu, mas porque repete esse sofrimento, sozinha, em silêncio, com pensamentos, lembranças, narrativas, que mantém a ferida aberta. Isso é autossabotagem emocional. E precisa parar. Chega de se destruir porque alguém te destruiu. Chega de ser carrasco de si mesmo. Chega de reforçar todos os dias que você foi vítima. O que aconteceu já passou. O que importa agora é o que você vai fazer com isso. Vai continuar olhando para trás esperando que algo mude? Ou vai usar tudo o que sentiu como combustível para mudar a si mesmo? A dor, quando bem direcionada, é alavanca. Quando mal digerida, é prisão. Levante-se com a raiva boa, aquela raiva que não grita, mas age. Aquela raiva que não busca vingança, mas transformação. Aquela força que nasce não do ódio, mas do cansaço de ser a versão ferida de si mesmo. É hora de pegar tudo o que te quebrou e usar como base para se reconstruir mais forte, mais consciente, mais blindado. Não porque superou, mas porque entendeu que viver no passado é deixar que o agressor vença duas vezes. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode, a partir de agora, decidir o que mais vai permitir que aconteça com você. Toda vez que você se trata como frágil, você entrega o controle para o trauma. Toda vez que você age como vítima, você abre mão da autoria da sua própria história. Chegou a hora de se levantar. Não como quem esqueceu o que passou, mas como quem decidiu não ser mais definido por isso. Quarta verdade: ninguém vai te respeitar se você mesmo se trata como um lixo. Essa é uma das realidades mais duras de engolir, mas talvez uma das mais transformadoras.
Pare por um instante e pense com sinceridade. Quantas vezes você se anulou para agradar? Quantas vezes engoliu o choro só para manter alguém por perto? Quantas vezes aceitou migalhas, desrespeitos, silêncios cruéis, tudo por medo de ficar sozinho? Esse comportamento não te salvou. Só reforçou a mentira de que você vale pouco. E sabe qual é o problema disso? É que o mundo observa o seu exemplo. As pessoas não te tratam com base em quem você é. Elas te tratam com base em como você se trata. Se você vive se rebaixando, se explicando demais, aceitando o que te machuca, você envia um recado silencioso ao mundo. Eu não mereço mais do que isso. E o mundo acredita, e devolve, e repete. Até que você quebre esse ciclo com uma atitude radical de amor próprio. Marco Aurélio dizia: um homem se torna invencível quando entende que sua dignidade vem de dentro. Não é sobre o que os outros acham, é sobre o que você sabe, que merece. Mas se você finge força nas redes sociais e na vida real, continua se traindo todos os dias, não adianta. Respeito começa no espelho. Começa quando você para de se colocar em último lugar. Quando para de querer agradar quem nem se importa. Quando para de justificar o injustificável. Quer ser respeitado? Então pare de aceitar o que te adoece. Pare de dar segundas chances para quem te feriu na primeira. Pare de se esconder atrás da desculpa do "eu sou assim mesmo". Você não é. Você está assim porque se perdeu de si mesmo. Mas pode voltar. Pode reaprender a se posicionar. Pode sim ser firme sem perder a humanidade. Pode ser gentil sem se tornar capacho. O segredo está no equilíbrio. E ele começa quando você se escolhe. Olhe-se no espelho e diga em voz alta: eu não sou o lixo que me fizeram acreditar. Diga isso até que sua alma ouça. Porque enquanto você continuar se tratando como descartável, o mundo vai continuar te tratando como uma peça substituível. Se você não se enxergar como prioridade, ninguém mais vai. É duro, mas é justo. A vida devolve exatamente o que você entrega a si mesmo. Chega de ser o coadjuvante da sua própria história. Chega de caminhar ao lado de quem não te enxerga. Chega de abaixar a cabeça por medo de desagradar. O respeito verdadeiro nasce quando você para de se esconder e começa a se honrar. Quando você decide, de uma vez por todas, que não vai mais permitir ser a última opção de ninguém, nem mesmo sua. Quinta verdade: quanto mais você reclama, menos força tem para mudar. Pode parecer exagero, mas essa é uma das armadilhas emocionais mais perigosas que existem. Reclamar virou um hábito socialmente aceito, mas espiritualmente destrutivo. Cada vez que você reclama, envia um recado para o universo. Eu não tenho controle, eu sou uma vítima, eu aceito continuar nessa situação. Reclamar é abrir mão da responsabilidade e, junto com ela, da possibilidade de transformação. É claro que a dor precisa ser sentida. É claro que há momentos em que desabafar é necessário. Mas há uma linha tênue entre desabafo e autossabotagem. Quando você passa a repetir sempre os mesmos lamentos, sem nenhuma ação concreta, sem nenhuma mudança de postura, você se torna prisioneiro da própria narrativa. Pior, você transforma o problema em identidade. E aí, mesmo quando o problema passa, você continua se comportando como se ele ainda existisse. Chegou a hora de entender algo fundamental. Toda reclamação é, na verdade, um pedido disfarçado. A palavra reclamar vem do latim reclamare, que significa gritar de volta. É como se ao reclamar você estivesse chamando a atenção da vida, pedindo insistentemente para continuar preso à mesma situação. E a vida atende. Você reclama da solidão? A vida aumenta seu isolamento. Reclama da falta de dinheiro? A escassez aumenta. Reclama da ingratidão? Surgem mais testes. O que você emite, você atrai. Marco Aurélio ensinava: a vida de cada um é aquilo que seus pensamentos fazem dela. E o que você tem feito da sua vida com os seus pensamentos? Está reforçando as bênçãos ou ampliando os castigos? Está construindo paz com silêncio ou alimentando dor com palavras? O estoico observa antes de falar, age antes de reclamar. E quando age, transforma o problema em força,
não em discurso repetido. Quer sair do lugar onde está? Então pare de falar sobre o buraco e comece a escalar, mesmo em silêncio, mesmo sem aplausos, mesmo que ninguém esteja vendo. A verdadeira mudança é aquela que acontece no escuro, enquanto os outros ainda acham que você está caído. E, acredite, quem fala demais se cansa, quem age em silêncio avança. A energia que você desperdiça reclamando pode ser a mesma que vai te levantar, se for bem direcionada. A partir de agora, toda vez que sentir vontade de reclamar, use isso como um sinal de que algo precisa ser feito. Não dito, feito. Porque palavra sem ação é ruído, e ruído cansa. Mas atitude muda tudo. E quanto menos você fala do que te dói, mais espaço sobra para fazer o que te cura. É aí que mora o verdadeiro poder, na disciplina silenciosa, de quem cansou de ser refém do que sente e escolheu construir o que quer ser. Sexta verdade: quem te ignora na dor não merece lugar na tua vitória. Essa é uma das lições mais duras que a vida ensina e que muitos se recusam a aceitar. Você já percebeu quem realmente está ao seu lado quando tudo desaba? Quem te procura quando não tem nada a oferecer em troca? Esses são os que importam. Porque gente que só aparece quando tudo vai bem não é apoio, é plateia. E você precisa começar a diferenciar isso urgentemente. Chega de implorar atenção de quem só te enxerga quando precisa de algo. Chega de correr atrás de pessoas que desaparecem quando você está mal, mas reaparecem sorrindo quando sentem o cheiro do seu sucesso. Isso não é amizade, não é amor, é oportunismo disfarçado de afeto. A dor é um filtro poderoso. Ela revela quem realmente se importa e quem só estava por conveniência. O que você faz com essa revelação é o que determina seu próximo nível de crescimento. Epicteto dizia: é tolice querer que as coisas aconteçam como desejamos. Devemos desejar que aconteçam como devem acontecer. Isso vale para as relações também. Se alguém se afastou no seu momento mais difícil, aceite. Resista à tentação de justificar o injustificável. Não diga que a pessoa estava ocupada, que não sabia o que fazer. Quem se importa dá um jeito. Quem não se importa dá desculpa. E o estoico não se prende ao que é inconsistente. A verdade é que você precisa parar de dar segundas chances para quem te abandonou na primeira queda. Isso não é maturidade, é carência. Pare de manter por perto quem só aparece quando está fácil. Porque essas pessoas não seguram a barra, só seguram a taça quando você vence. E você não precisa disso. Precisa de gente que fique do seu lado no fundo do poço. Esses, sim, merecem lugar na sua mesa quando tudo melhorar. A dor, quando bem usada, é um divisor de águas. Ela separa o superficial do profundo, o conveniente do genuíno. E uma vez que você enxerga isso com clareza, não tem mais volta. Você começa a fechar portas, a dizer não, a parar de justificar convites, a entender que a ausência também é resposta e que muitas vezes o silêncio de alguém grita, mais do que qualquer palavra. Valorize quem ficou quando não havia nada para oferecer. Valorize quem enxugou suas lágrimas sem te julgar, quem te deu força sem cobrar nada em troca. Essas pessoas são raras e merecem o melhor de você. As outras, que assistam à sua vitória de longe, sem convite, sem acesso, sem desculpa, porque quem falhou com você na dor não tem lugar no palco da sua superação. Sétima verdade: a pessoa que mais te sabota te olha todos os dias no espelho. É isso mesmo. Você pode culpar o ex, os pais, o chefe, os amigos, mas a verdade que ninguém gosta de ouvir e que poucos têm coragem de encarar é que você mesmo é o seu maior inimigo. A autossabotagem é sorrateira. Ela se disfarça de preguiça, de procrastinação, de medo. Mas no fundo, ela vem daquela voz interna que insiste em repetir: você não é capaz. Quantas vezes você já disse: segunda-feira eu começo? E nunca começou. Quantas vezes prometeu mudar, mas se agarrou aos mesmos hábitos, aos mesmos vícios emocionais? Você se sabota quando insiste em agradar quem te despreza, quando insiste em se colocar em situações que já provaram que não te fazem bem,
quando espera resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. Isso não é azar, é escolha inconsciente repetida e precisa ser quebrada. O estoicismo ensina que a mente é o nosso principal campo de batalha. Marco Aurélio escreveu: "A sua mente será como você a moldar." Ou seja, a realidade que você vive é reflexo direto da forma como você pensa. O fracasso, antes de acontecer na vida, começa na cabeça. Começa quando você diz: "Não, dá-nisso, não consigo, eu não mereço." Começa no vitimismo camuflado de humildade, na resignação disfarçada de aceitação. E o que é pior, quando você se sabota, começa a achar que o mundo é injusto, que ninguém presta, que tudo dá errado só com você. Mas, na verdade, você só está repetindo os mesmos padrões esperando por um milagre. O milagre que nunca vem, porque o verdadeiro milagre é a mudança de postura. E ela começa quando você para de aceitar menos do que merece, especialmente de si mesmo. Encare o espelho. Olhe fundo nos seus olhos e diga: "Acabou, eu não vou mais me sabotar." Diga com firmeza, diga com verdade, porque essa decisão precisa vir carregada de raiva boa, de indignação consciente, de força contida que está pedindo para explodir em forma de ação. Chega de ficar parado esperando a motivação cair do céu. A mudança não depende de empolgação, depende de decisão. O primeiro passo para transformar sua vida é parar de se destruir em segredo. Você pode continuar culpando os outros pelo que vive, ou pode assumir que, sim, muita coisa foi injusta, mas a forma como você responde a isso é completamente sua. E quando você para de se sabotar, o mundo para de te punir, porque finalmente você começa a se tratar como alguém que merece vencer. Oitava verdade: ninguém vai te salvar. É você por você. Pode parecer cruel dizer isso, mas é justamente essa crueza que carrega a libertação. Enquanto você continuar esperando que alguém venha te tirar do buraco, seja um parceiro ideal, um emprego mágico, um amigo salvador ou até uma intervenção divina, você vai permanecer parado, frustrado e dependente. A ajuda que você precisa está no espelho. E só vai surgir quando você assumir a autoria total da sua história. Não vai aparecer nenhum investidor para transformar sua vida financeira. Não vai surgir do nada uma pessoa perfeita para curar suas feridas emocionais. E, infelizmente, não existe salvador capaz de te resgatar do fundo emocional onde você se colocou. Sabe por quê? Porque a dor da transformação é individual. É intransferível. Nenhum apoio externo é suficiente se você mesmo não estiver comprometido com a sua própria mudança. Essa verdade é dura, mas também é libertadora. Porque uma vez que você entende que a salvação não vem de fora, você para de esperar e começa a agir. Você deixa de ser passageiro e assume o volante. Epicteto dizia: "Nenhum homem é livre, a menos que ele seja senhor de si mesmo." Isso significa que enquanto você depender da aprovação, do apoio ou da presença de alguém para seguir em frente, vai continuar escravo das circunstâncias. A verdadeira liberdade nasce quando você percebe que é o único responsável por levantar da cama, enfrentar seus medos, recomeçar. E sim, algumas pessoas vão te apoiar, mas nenhuma delas pode fazer o trabalho no seu lugar. Nenhuma delas vai suportar a dor da disciplina por você. Nenhuma delas vai bancar a responsabilidade das suas escolhas. O fardo é seu. Mas a glória também será. E sabe qual o erro de muita gente? Ficar esperando que a vida melhore, esperar que um dia algo mude. Esse dia não existe. A mudança só começa no exato momento em que você para de esperar e começa a se movimentar. Mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com dor. Porque o caminho não se abre para quem sonha, ele se abre para quem anda. Levante-se, enxugue as lágrimas e pare de contar com plateia. Ninguém vai bater palma para os seus pequenos avanços. Ninguém vai te aplaudir por resistir mais um dia. Mas tudo isso importa, porque é nesses gestos invisíveis, nesses esforços silenciosos, que você prova para si mesmo que já não é mais aquele que esperava por um salvador. Agora você é o próprio guerreiro, aquele que caiu, sangrou, chorou,
e mesmo assim escolheu continuar. Nona verdade: quem não se impõe vira tapete. Essa frase pode parecer agressiva à primeira vista, mas ela traduz uma realidade cotidiana que muitas pessoas vivem sem perceber. O mundo real não recompensa quem se anula, não admira quem nunca diz não, não respeita quem está sempre cedendo, recuando, abaixando a cabeça. Se você não aprende a se impor, a vida vai te empurrar para os cantos. E as pessoas vão te tratar como um espaço disponível, sem limites. Ser bonzinho demais o tempo todo tem um preço alto. E não é o amor que você ganha, é o desrespeito. Quando você engole calado por medo de conflito, o outro interpreta como fraqueza. Quando você finge que não se importa, esperando que entendam seu silêncio, o que recebe de volta é mais descaso, porque quem não define seus limites acaba sendo ultrapassado por qualquer um que queira avançar. Você quer ser respeitado? Então pare de esperar que os outros adivinhem seus sentimentos. Fale, com clareza, com firmeza. Diga o que tolera e o que não aceita. Diga onde termina o seu espaço e onde começa o abuso. Epicteto dizia: lembre-se de que você é um ator numa peça escolhida por um diretor. E a pergunta que fica é: qual papel você escolheu viver? O protagonista da sua história ou o figurante da vida dos outros? Chega de se esconder atrás da desculpa da paz. Paz verdadeira não é ausência de conflito. Paz é saber que, se necessário, você sabe se levantar e se posicionar. É ter coragem de perder pessoas para não se perder de si mesmo. É entender que algumas portas precisam ser fechadas com força para que outras, mais saudáveis, se abram. E que sim, às vezes é melhor parecer duro do que continuar sendo usado por quem não vê o seu valor. Aprenda a dizer não. Não com raiva, mas com convicção. Aprenda a sair de ambientes que te oprimem, a cortar relações que drenam sua energia. Aprenda a se calar quando querem te provocar e a falar alto quando querem te silenciar. O estoico não é passivo. Ele é sereno. E a serenidade verdadeira não é silêncio cúmplice, é equilíbrio entre firmeza e sabedoria. A partir de hoje, levante-se diferente. Ajeite sua postura. Endireite os ombros. Olhe no espelho e diga: eu não nasci para ser plano de fundo da história de ninguém. Porque enquanto você continuar abaixando a cabeça para evitar o confronto, continuará permitindo que a vida te empurre para o canto. Mas quando você aprende a se impor, o mundo começa a te reconhecer, não como alguém fácil de manipular, mas como alguém impossível de derrubar. 10ª verdade: a dor é um professor que você insiste em ignorar. É isso mesmo. O que te machuca está tentando te ensinar algo. Mas em vez de aprender, você repete. Em vez de interpretar, você reclama. E é por isso que continua sofrendo pelos mesmos motivos, nas mesmas situações, com as mesmas pessoas. A vida não repete a dor por crueldade. Ela repete a dor porque você ainda não entendeu a lição. Enquanto você não mudar sua atitude, a dor vai bater na sua porta. De novo e de novo. Você continua confiando em quem já mostrou que não merece. Continua reagindo por impulso, se doando sem filtro, ignorando os sinais vermelhos. E aí, quando tudo quebra de novo, você se pergunta: por que isso sempre acontece comigo? A resposta é simples: porque você não mudou. Porque você ainda se recusa a escutar o que a dor está tentando gritar. Porque está mais confortável repetir o padrão do que romper com ele. Marco Aurélio escreveu: o que te fere, te instrui. O que te desafia, te molda. A dor é a ferramenta que a vida usa para esculpir sua força. Mas ela só funciona se você estiver disposto a olhar de frente. Enquanto você continuar fugindo da dor com distrações, com negação, com justificativas, ela vai continuar crescendo. Vai se tornar mais pesada, mais agressiva, mais presente, porque a função dela não é te destruir, é te acordar. Sabe qual o maior erro? Reclamar. Reclamar é gritar contra o professor, é rejeitar a aula. E como já vimos, reclamar vem do latim reclamare, gritar de volta. Ou seja, cada vez que você reclama, você faz ecoar aquilo que te machuca. Você prolonga a dor.
Você repete com a boca aquilo que o coração já não aguenta mais sentir. E assim, inconscientemente, você reforça sua própria prisão. Então pare. Pare de se perguntar por que dói tanto. Comece a se perguntar o que a dor está querendo te mostrar. Será que é hora de mudar de ambiente, de relação, de mentalidade, de postura? Porque toda dor carrega um aviso: mude ou eu volto pior. A dor avisa, mas não implora. Ela vai bater à sua porta cada vez mais forte até que você tenha coragem de fazer o que precisa ser feito. A vida é uma escola. E só passa de fase quem encara o espelho, quem admite os próprios erros, quem aceita o desconforto do crescimento. Você pode continuar fugindo, ou pode finalmente olhar nos olhos da sua dor e dizer: tá bom, eu entendi. E a partir daí, mudar. Não para agradar os outros, não para provar nada, mas porque você cansou de ser aluno repetente das mesmas lições emocionais. A dor só é cruel quando você insiste em ignorá-la. Quando aceita aprender com ela, ela se transforma em sua maior aliada. Você já percebeu como algumas verdades parecem gritar dentro da gente, mesmo quando a gente tenta ignorar? Elas voltam nos silêncios, nos pensamentos soltos antes de dormir, nas repetições de dor que insistem em se apresentar com novas faces, mas sempre com o mesmo fundo. Porque a vida é cíclica e o que você não resolve volta. Às vezes com mais intensidade, às vezes com nomes e rostos diferentes, mas sempre com a mesma função: te fazer acordar. É aí que entra uma das maiores forças que o estoicismo ensina: responsabilidade pessoal absoluta. Não no sentido de culpa, mas no sentido de domínio. Enquanto você culpa o outro, você está de mãos atadas. Enquanto espera que o mundo mude, você vive estagnado. Mas quando assume que tudo começa em você, uma nova perspectiva se abre. Você percebe que a realidade pode ser dura, sim, mas ela é moldável. E quem molda é você. As verdades que você ouviu até aqui não são receitas de felicidade, não prometem atalhos, nem garantem aplausos. São princípios para quem quer crescer, mesmo que isso custe lágrimas. São orientações para quem está cansado de viver no automático e quer de fato se libertar. Não da dor, mas do apego à dor. Não dos erros, mas da repetição cega dos mesmos erros. Porque a libertação verdadeira não vem de fora. Ela é uma escolha interna, consciente, diária. E essa escolha passa por aceitar que algumas coisas nunca vão se resolver como você gostaria, que algumas pessoas nunca vão pedir desculpas, que certos sonhos simplesmente não vão acontecer. E tudo bem. A dor de perder algo que você queria não se compara à dor de continuar insistindo em algo que te destrói. Aceitar é diferente de se render. Aceitar é dizer: isso foi o que aconteceu, e mesmo assim eu continuo. Aceitar é escolher. Seguir, mesmo com o coração remendado, mesmo com cicatrizes. A dor, quando bem compreendida, vira força, vira filtro, vira clareza. Ela começa a te mostrar o que realmente importa, quem realmente está com você, e o que realmente vale a sua energia. E então, sem perceber, você começa a mudar. Começa a se calar onde antes gritava, a se afastar onde antes insistia, a sorrir para si mesmo sem precisar de plateia. É assim que nasce a verdadeira maturidade emocional. Porque crescer não é se tornar frio. É se tornar seletivo. Não é deixar de sentir, é aprender a não se afogar em cada sentimento. É saber que nem todo afeto é saudável, nem toda presença é benéfica, nem toda ausência é perda. E que, no fim das contas, o mais importante não é o que fizeram com você. É o que você faz com isso agora. Você está no comando, mesmo quando tudo parece fora de controle. E essa consciência é o primeiro passo para se tornar invencível. Muita gente fala sobre liberdade. Quer ser livre para fazer o que quiser, viver como quiser, amar quem quiser. Mas quase ninguém entende que a verdadeira liberdade começa na mente. Não adianta ser livre no mundo e prisioneiro das próprias emoções. Não adianta ter 1000 opções se você continua refém da carência, do medo da rejeição, da necessidade de aprovação. O estoicismo ensina que o maior cárcere é interno e que a chave está nas suas mãos.
Liberdade é conseguir ficar em paz, mesmo quando o outro se afasta. É não implorar por atenção. É não se anular para caber no pequeno mundo de alguém. Ser livre é conseguir se levantar sem precisar de palmas, seguir sem pedir permissão, se reconstruir sem precisar esfregar sua dor no rosto de ninguém. É andar com firmeza mesmo com o coração remendado. E essa força não vem do mundo, vem do silêncio que você faz dentro de si mesmo. Você precisa aprender a suportar o vazio sem tentar preenchê-lo com qualquer coisa. Porque o desespero por companhia, por resposta, por afeto, tudo isso te expõe, te fragiliza, te faz aceitar menos do que merece. E o mundo percebe. As pessoas percebem e agem de acordo com o que você mostra. Se você parece desesperado, vão te tratar como descartável. Se você parece carente, vão te oferecer migalhas. Só quando você se basta é que o mundo começa a te oferecer algo verdadeiro. Isso não significa virar pedra. Não significa parar de amar. Mas significa escolher amar sem se destruir. Significa estar inteiro antes de se oferecer. Significa aprender a esperar o que é recíproco e não insistir no que já provou ser desequilíbrio. A liberdade emocional exige disciplina, exige limites, exige a coragem de estar só de vez em quando para não estar mal acompanhado o tempo todo. O estoico sabe, tudo o que é externo é instável, tudo o que depende do outro é frágil. Por isso, ele constrói sua base por dentro. Não se ilude com elogios, nem se desespera com críticas. Porque ele entendeu que o que realmente importa é o que ele pensa de si mesmo quando está em silêncio. É o valor que ele se dá quando ninguém está olhando. Essa é a raiz da força estoica, independência emocional. Então, se você quer liberdade de verdade, comece fechando as portas que te escravizam. Saia dos ciclos de dependência emocional. Abandone as narrativas que te colocam sempre como vítima e assuma de uma vez por todas a autoria da sua paz. Porque quando você se sente bem sozinho, escolhe melhor quem pode estar ao seu lado. E quando você entende que a dor faz parte, mas não precisa ser eterna, é que finalmente se torna alguém verdadeiramente livre. É curioso como as pessoas acham que vão conquistar respeito sendo sempre agradáveis, disponíveis, acessíveis. Mas o respeito não nasce da conveniência. Ele nasce do limite. Ninguém respeita quem está sempre dizendo sim. Ninguém valoriza quem nunca se impõe. A verdade é que quanto mais você se deixa levar, mais os outros te empurram. E quanto mais você abaixa a cabeça, mais perdem a visão do seu valor. Você já parou para pensar quantas vezes deixou de se posicionar para evitar conflito? Quantas vezes deixou que passassem dos limites, achando que isso faria a relação melhorar? E o que aconteceu? Melhorou ou piorou? O que toleramos uma vez se torna padrão, e o mundo aprende rápido. Aprende que você aguenta tudo. Aprende que você se adapta ao desconforto. Aprende que você prefere engolir a enfrentar. E, a partir daí, começa a te moldar pela conveniência dele, não pelo seu valor. O estoicismo ensina que você não precisa gritar para ser firme, não precisa brigar para ser respeitado, precisa apenas saber onde termina o seu espaço e não permitir que ninguém o invada. Epicteto dizia: as circunstâncias não moldam o homem, elas apenas o revelam. E talvez o que você precise agora é se revelar, não para os outros, mas para si mesmo. Mostrar a si mesmo que você sabe até onde vai e até onde não. Vai mais permitir ser levado. Firmeza não é dureza, é clareza. É saber o que você aceita e o que não negocia. É poder dizer não sem culpa, sim com consciência e basta quando necessário. Não importa se vão gostar. Importa que você se preserve. Importa que você consiga se olhar no espelho e sentir que está sendo leal a si mesmo. Porque no fim do dia, o maior traidor que você pode ter é aquele que mora dentro de você e aceita tudo em nome da aceitação dos outros. Você quer ser admirado? Comece se admirando. Você quer ser levado a sério? Comece se levando a sério. Não adianta cobrar do mundo um respeito que você mesmo não pratica com sua própria história. E respeito, ao contrário do que muitos pensam,
não começa no tom de voz. Começa na postura, na escolha, no silêncio que impõe mais que qualquer grito. Quem se respeita atrai respeito. Quem se vende barato vira produto descartável. Então trace uma linha, defina os limites. E não os negocie por carência, não os desfaça por medo de ficar sozinho. Porque a solidão de quem se respeita é sempre mais digna do que a companhia de quem te diminui. O estoico prefere a solidão forte à companhia fraca. E você precisa decidir se vai continuar se vendendo por migalhas emocionais ou se vai, finalmente, assumir o valor que tem, mesmo que isso custe o desconforto de se impor. Há um momento em que você cansa de mendigar atenção, cansa de se explicar, cansa de carregar nas costas relações, obrigações e culpas que nem deveriam ser suas. E esse cansaço é sagrado. Ele é um ponto de virada. É o sinal de que algo dentro de você acordou, que não vai mais aceitar viver se arrastando. Porque quando você se cansa de sofrer, começa a se mover. E é aí que tudo muda. Não é sobre ter força o tempo todo. Ninguém consegue. Mas é sobre parar de usar a fraqueza como justificativa para continuar vivendo pequeno. Você não pode mudar o que fizeram com você, mas pode mudar o que você permite que continue acontecendo. A partir do momento em que você decide que não aceita mais migalhas de amor, de respeito, de reconhecimento, você muda sua frequência. E o que não combina com essa nova postura, naturalmente se afasta. O estoico entende que há uma diferença entre resistência e insistência. Resistir é força. Insistir no que te enfraquece é teimosia emocional. Quantas vezes você já insistiu em relações que te adoeciam? Em situações que já haviam mostrado todos os sinais de que não te levavam a lugar nenhum? E por quê? Por medo de perder, de ficar só, de ter que começar de novo. Mas talvez o que você precisa perder não é a pessoa. É o padrão. Começar. De novo assusta, eu sei. Dá medo recomeçar sem certezas. Dá insegurança cortar laços com o conhecido, mesmo quando ele é tóxico. Mas o preço de continuar no mesmo lugar é mais alto. Porque custa sua paz, sua energia, sua identidade. Custa sua evolução. E nada que te custa você mesmo vale a pena. Você não precisa se destruir para manter ninguém por perto. Quem é real, fica. Quem não é, sai. E te faz um favor. O processo de fortalecimento interior exige cortes. E dói. Dói perceber que muita coisa que você achava essencial, na verdade, só ocupava espaço. Dói reconhecer que algumas pessoas não amam você, amam o que você oferece, o que você cede, o quanto você se sacrifica. Mas uma vez que você atravessa essa dor, nasce outro tipo de presença dentro de você. Mais firme, mais serena, mais seletiva e menos disposta a se perder para agradar. Então pare de insistir em portas fechadas. Pare de bater onde já te disseram, com silêncio, que você não é bem-vindo. O estoico não se arrasta, ele caminha. E se encontra uma porta fechada, muda de rota, não porque desistiu, mas porque entendeu que a energia dele é sagrada demais para ser desperdiçada em lugares errados. Que esse também seja o seu ponto de virada. Que esse cansaço que você sente hoje seja o impulso para o renascimento que você merece viver. A partir do momento em que você decide se priorizar, muita coisa começa a se reorganizar na sua vida. Mas prepare-se. Nem todo mundo vai gostar. Quando você para de dizer sim para tudo, as pessoas acostumadas com sua disponibilidade vão se incomodar. Quando você começa a se impor, quem se beneficiava do seu silêncio vai tentar te diminuir. Mas isso não é sinal de erro. Isso é sinal de que você está, enfim, mudando de posição. É natural que, ao se fortalecer, você perca algumas conexões. Relações baseadas em desequilíbrio não sobrevivem ao crescimento de um dos lados. E está tudo bem. Crescer é selecionar. Crescer é perder para ganhar. O estoico sabe que manter pessoas ao seu redor, apenas por costume, é como manter móveis, quebrados dentro de casa por apego emocional. Só ocupa espaço, só atrasa a reforma, só impede a renovação. Você precisa entender que nem toda perda é prejuízo. Às vezes é alívio, às vezes é cura.
Às vezes, é a vida retirando o que você não teve coragem de soltar. O que sai da sua vida no processo de fortalecimento pessoal não é castigo, é depuração, é filtro, é clareza. E o que fica, o que permanece mesmo quando você muda, esse sim merece estar. Esse sim é verdadeiro. E não confunda lealdade com prisão emocional. Ser leal a alguém não significa aceitar tudo calado. Não significa se calar diante do desrespeito. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim entender que essa pessoa não pode continuar na sua vida se o amor dela te machuca. Amor sem respeito vira prisão. Relação sem reciprocidade vira fardo. E você precisa parar de carregar o que já está pesando mais do que ajudando. Marco Aurélio dizia: aceite o que o destino lhe dá e ame as pessoas com quem o destino o junta. Mas faça isso com todo o coração. E amar com todo o coração inclui se amar também. Inclui entender que você não pode ser o único sustentando uma relação. Que você não tem obrigação de permanecer onde já não há troca. Que você merece sim um amor leve. E isso começa quando você deixa de implorar por migalhas. Então faça um pacto silencioso com você mesmo. Daqui para frente, só fica na sua vida o que te respeita. Só permanece quem sabe te ouvir, te apoiar, te somar. E o que não se encaixar mais, que siga o próprio caminho, sem mágoa, sem apego, sem volta. Porque quem está construindo uma vida firme não pode carregar ruínas nas costas. O estoico segue leve. E é essa leveza, fruto de escolhas firmes, que você também pode conquistar. Chega um ponto em que você precisa parar de esperar permissão para ser feliz. Muita gente vive como se precisasse de aprovação externa para mudar de vida, para se afastar do que faz mal para recomeçar. Espera o aval da família, dos amigos, do parceiro, como se alguém além de você pudesse autorizar sua transformação. Mas a verdade é simples. Ninguém vai te liberar da dor. Ninguém vai te dar um ok para você se colocar em primeiro lugar. Essa decisão é exclusivamente sua. O estoico não vive de agradar. Ele vive de propósito. Ele sabe que toda vez que sacrifica sua essência para manter o conforto alheio, ele paga com a própria paz. E chega uma hora em que o preço fica alto demais. É aí que o corte acontece. Não por egoísmo, mas por lucidez. Porque no fim das contas não se trata de ser aceito. Trata-se de ser verdadeiro consigo mesmo. E a verdade muitas vezes desagrada, mas liberta. Você não precisa justificar seu processo para ninguém. Quem entende, caminha com você. Quem não entende, está livre para seguir outro caminho. E tudo bem. Não tente convencer quem não vê. Não implore compreensão de quem não se esforça para sentir. Suas escolhas não precisam ser validadas, apenas vividas, porque quem está buscando luz não pode ficar preso a quem insiste em viver no escuro. Quantas vezes você se conteve para não decepcionar os outros? Quantas vezes deixou de agir por medo do julgamento alheio? E o que ganhou com isso? Frustração, autonegação, sensação de estar vivendo uma vida que não é sua. Isso precisa acabar. Você não veio ao mundo para atender expectativas. Você veio para se tornar quem realmente é. E esse caminho passa, inevitavelmente, por rupturas, internas e externas. Romper com o medo de desagradar é uma das maiores libertações que existem. Quando você finalmente entende que não precisa ser aceito por todos, ganha o espaço que precisa para ser aceito por si mesmo. E esse é o verdadeiro alicerce da autoestima. Porque autoestima não é dizer eu me amo no espelho. É tomar atitudes que comprovam isso. É se colocar em ambientes que te fazem bem. É se afastar de vozes que te diminuem. É se escolher mesmo quando o mundo todo acha que você deveria continuar se apagando. Então pare agora e se pergunte: quantas partes de mim eu sacrifiquei para ser aceito? E mais importante, o que ainda estou sacrificando? O estoico não vive tentando caber. Ele vive expandindo sua presença até que o mundo ao redor se reorganize. E se não se reorganizar, que se afaste, porque o que não se adapta à sua verdade não merece lugar na sua nova versão. Sua jornada é sagrada demais para ser vivida com medo de decepcionar quem nunca se preocupou em te entender. A partir do momento em que você entende que sua vida é responsabilidade sua,
algo muda. De verdade. Porque até ali você talvez estivesse esperando algo ou alguém. Um momento certo, um sinal claro, uma motivação irresistível. Mas o estoico sabe, o momento certo é agora. O sinal é o desconforto. E a motivação, muitas vezes, vem depois da ação. Você age, e então percebe que era mais forte do que imaginava. Esperar demais é se esconder atrás da dúvida. Agir mesmo com medo é o que te leva para outro nível. E esse nível exige uma decisão que pouca gente tem coragem de tomar. Parar de se contar mentiras. Chega de, não é tão ruim assim, talvez um dia mude, eu consigo aguentar. Mais um pouco. Essas frases são armadilhas, são como muros invisíveis que você constrói ao redor de si mesmo. E com o tempo, eles se tornam prisões emocionais. O estoico não se ilude. Ele olha com frieza. Ele encara o que está doendo, o que está errado, o que está travando e corta. Cortar nem sempre significa sair batendo portas. Às vezes, o corte é interno. É quando você decide que não vai mais aceitar ser tratado de qualquer jeito, que não vai mais se calar diante do que machuca, que não vai mais fazer papel de coadjuvante na própria história. Essa decisão pode ser silenciosa, mas muda tudo. Porque a partir dela, sua energia muda, e o que não estiver alinhado com essa nova vibração, naturalmente vai sair da sua vida. É importante entender que não se trata de virar alguém frio, distante, inacessível. Se trata de criar um espaço interno, onde o essencial é protegido, onde o que é verdadeiro tem acesso, e o que é tóxico não encontra mais abrigo. Isso não se constrói de um dia para o outro. É um processo, mas começa com um basta. Um basta interno, firme, decidido. Basta de se abandonar. Basta de se diminuir. Basta de se sabotar. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E que pensamentos você tem alimentado sobre si mesmo? Você se vê como alguém forte ou como alguém sempre à beira de desabar? Você se trata como prioridade ou como alguém que pode esperar? Você se ouve ou só escuta as vozes do mundo te dizendo quem você deve ser? A forma como você pensa sobre si mesmo molda sua realidade. E o primeiro passo para mudar por fora é começar a mudar por dentro. Então respire fundo, feche os olhos e tome uma decisão silenciosa agora mesmo. Eu não vou mais me trair. A partir de hoje, cada escolha que eu fizer vai respeitar quem eu sou, mesmo que isso me afaste de algumas pessoas, mesmo que isso cause desconforto, porque o maior conforto é saber que estou sendo leal a mim. Isso é o que o estoico busca, e é isso que está disponível para você, se tiver coragem de sair do ciclo e entrar em si. Você já percebeu que os maiores aprendizados da sua vida vieram dos piores momentos? A dor, por mais indesejada que seja, tem uma função. Ela rasga ilusões, desmonta vaidades, rompe máscaras. E quando tudo parece estar desmoronando, na verdade pode estar apenas se reorganizando. O problema é que, no meio do caos, você só enxerga os escombros. Só mais tarde você percebe que aquilo era necessário, que aquele fim era o começo, que aquela perda era a chance de voltar a si. O estoico não corre da dor. Ele escuta. Ele observa. Ele pergunta: o que essa situação está tentando me mostrar? Porque a dor que se ignora volta, mas a dor que se entende liberta. Quantas vezes você tentou seguir em frente sem digerir o que sentiu? Quantas vezes ignorou sinais, abafou sentimentos, silenciou verdades internas? Tudo isso se acumula e um dia explode. Não adianta fugir. A única saída é atravessar. É se permitir sentir e aprender. Você precisa parar de tratar seus sentimentos como inimigos. Eles não são fraqueza, são bússola. Eles não devem governar sua vida, mas devem ser ouvidos. O estoicismo não ensina a reprimir, ensina a direcionar. Sentiu raiva? Use como impulso para agir. Sentiu tristeza? Use como convite à reflexão. Sentiu medo? Use como oportunidade de se superar.
A emoção não é o problema. O problema é ser controlado por ela sem consciência. Você já se perguntou o que ainda não aceitou na sua história? O que ainda machuca porque você resiste a admitir que foi real? Às vezes a ferida não cicatriza porque você insiste em cobrir com frases prontas, com positivismo raso, com a ilusão de que esquecer é curar. Mas esquecer não é cura. Cura é olhar a dor de frente e dizer: isso aconteceu, doeu, mas não define quem eu sou. A cura começa quando a negação termina, Marco Aurélio dizia. A alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. Se você pensa como vítima, age como vítima. Se pensa como sobrevivente, age com força. Se pensa como alguém em reconstrução, age com propósito. E reconstrução não é linear. Tem dias de avanço e dias de queda. O importante é não desistir. Porque toda vez que você cai e se levanta, você prova que já não é mais aquele que caiu pela primeira vez. Então, seja paciente consigo mesmo, mas seja exigente também. Não se permita estagnar na dor. Use-a como alicerce, como lembrete, como força. O estoico sabe que o mundo externo não está sob seu controle, mas sua mente está. E quando você domina o seu mundo interno, não importa mais o que acontece do lado de fora. Você segue firme, sereno e em paz, mesmo em meio ao caos, porque a sua estabilidade não depende mais de estabilidade externa. Depende apenas da sua decisão de se manter inteiro. Se existe algo que separa os que apenas sobrevivem dos que verdadeiramente vivem, esse algo é a consciência. Viver no automático é o padrão da maioria. Repetem comportamentos, atraem os mesmos tipos de pessoas, caem nos mesmos ciclos e depois se perguntam por que nada muda. A resposta está no que você escolhe repetir. Você só se transforma quando começa a viver com intenção e não mais por impulso. A maioria das dores emocionais vem de viver sem presença. Você entra em relações sem clareza, se doa sem saber o que quer de volta. Diz sim com medo de perder, e aí inevitavelmente se frustra. O estoicismo te chama de volta ao eixo. Ele não manda sentir menos. Ele ensina a sentir com sabedoria. A diferença entre alguém maduro e alguém reativo é que o primeiro responde, o segundo explode. Se você quer paz, precisa aprender a responder. Com calma, com lucidez, com poder. Quantas vezes você já explodiu por dentro, mas fingiu que estava tudo bem? Quantas vezes sorriu para manter as aparências, enquanto sua alma gritava por respeito? O estoico não vive de aparência. Ele vive de coerência. Ele prefere a dor da solidão do que a dor da autonegação. E você precisa decidir se vai continuar se traindo só para manter a fachada de que está tudo bem, ou se vai ter coragem de alinhar sua verdade com sua atitude. A maturidade estoica não é fria, ela é firme, não é seca, é centrada, é saber que você pode amar alguém profundamente e mesmo assim decidir se afastar se esse amor estiver te quebrando. É saber que você pode sentir saudade e ainda assim manter distância, porque quem se respeita não negocia paz, e quem aprendeu a se bastar não se curva por afeto. Marco Aurélio escreveu: nada acontece com ninguém que ele não esteja preparado para suportar. E essa frase pode te fortalecer nos dias em que parecer que tudo está desmoronando. Porque se está difícil, é porque há força em você que ainda não foi acessada. Se está doendo, é porque ainda há lições sendo ensinadas. E se está solitário, talvez seja a hora perfeita para descobrir que você é mais completo do que imaginava. Você já veio longe demais para recuar agora. Já superou dores que achava que não suportaria. Já se ergueu em silêncio quando ninguém te estendeu a mão. E se hoje você está em busca de algo mais, é porque sua alma está pronta. Pronta para subir mais um degrau. Pronta para viver com mais verdade. Pronta para não aceitar menos do que merece. O estoico não vive buscando motivação. Ele vive baseado em princípios. E os seus princípios, a partir de hoje, precisam refletir.
o respeito profundo que você decidiu cultivar por si mesmo. Chegamos ao fim de um caminho que, na verdade, é o começo de outro. As verdades que você ouviu até aqui não foram feitas para confortar, mas para acordar. Não para aliviar, mas para libertar. E, acima de tudo, para lembrar que você é o único responsável por se tirar de onde está. O estoico não depende da sorte, nem espera por mudanças externas. Ele se torna mudança. Ele vira o próprio ponto de virada. Você passou tempo demais esperando que o mundo fosse justo, esperando reconhecimento, valorização, amor espontâneo. Mas agora você entende. O mundo não entrega o que você merece. Entrega o que você exige de si mesmo. A partir de hoje, cada dor vira dado. Cada queda vira lição. Cada silêncio vira fortalecimento. E cada relação passa pelo crivo do seu novo padrão, dignidade ou distância. É claro que a vida continuará apresentando desafios. Sempre haverá rejeições, decepções, finais inesperados. Mas a diferença é que agora você não será mais derrubado com facilidade. Porque cada verdade que doeu te deixou mais preparado. Cada perda te fez enxergar melhor. Cada abandono te ensinou a se sustentar em si mesmo. Isso é estoicismo aplicado. Aprender com tudo, resistir ao que quebra e continuar com propósito. Olhe para trás com gratidão, mesmo para as partes escuras do caminho. Porque foram elas que te trouxeram até aqui. Foram elas que acenderam a luz da consciência. Foram elas que te mostraram que ser forte não é não cair, mas levantar mais sábio. A dor que antes te definia agora é apenas um capítulo, e você é o autor de todos os próximos. O estoico não busca controle absoluto, ele busca domínio interno. Ele não foge do sofrimento, ele o transforma em força. Ele não depende do externo para encontrar sentido. Ele constrói esse sentido dentro de si todos os dias, com ações alinhadas ao que acredita. E é isso que te espera, se você tiver coragem de seguir firme. Uma vida mais leve, mais lúcida, mais verdadeira. Agora que você sabe tudo isso, não dá mais para fingir que não sabe. Você pode escolher ignorar, repetir os mesmos erros, seguir vivendo no automático. Ou pode fazer diferente. Pode agir com consciência. Pode calar quando quiser reagir. Pode se afastar quando quiser implorar. Pode recomeçar quando tudo parecer perdido. Porque agora você tem algo que antes não tinha. Clareza. E com clareza vem poder. E com poder vem liberdade. E com liberdade vem você finalmente inteiro. Se esse vídeo te impactou, se despertou algo dentro de você, não pare. Por aqui. A jornada da mente forte e do coração blindado continua. Eu preparei uma playlist completa chamada Sabedoria Estoica, com reflexões poderosas, lições práticas e verdades que você talvez ainda não tenha escutado, mas que precisa ouvir. Clique agora e mergulhe ainda mais fundo nesse caminho de autodomínio, clareza e força interior. Playlist recomendada: Sabedoria Estoica.